A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda, poderosa. Estamos trabalhando o livro de Provérbios. Hoje vamos falar do capítulo 31, do 1 ao 9, e vamos terminar lá em Êxodo 18, do 17 ao 27, onde o tema é Deus tem seus instrumentos para nos ajudar. Eu não sei qual é a necessidade que você está precisando, seja conseguir um médium, seja comprar uma casa e o dinheiro não está completo, seja conhecimento que você não tem, uma enfermidade que vai passar por uma cirurgia delicada, está ansiosa, receosa ou receoso, seja um problema no lar, no meio da família. Deus tem seus instrumentos para nos ajudar. Olha o conselho que a mãe do rei deu a ele. Você pode dizer, é mãe. Não. Mas rei é rei. Mas tinha uma mulher sábia do lado dele. Depois a gente vai ver o conselho que o sogro de Moisés deu a ele. Moisés não falava, Deus não falava com Moisés, mas Moisés era humano. Ele precisava ouvir conselho. O rei é uma autoridade máxima, mas precisava ouvir conselho. Então escuta os conselhos do Senhor. Fica atento às pessoas que o Senhor vai usar ou alguma situação. Ele tem uma forma de trabalhar, ele tem seus instrumentos na terra. Fica atenta, porque tem sinais. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Provérbio 31, a partir do 1 até o 9. São estas palavras solenes que a mãe do rei Lamiel lhe disse. Veja que ela agiu com palavras solenes, né? Com todo aquele ritual para falar com autoridade. Você é meu filho querido. A resposta das minhas orações... Que interessante, perdão. Está tão quente aqui que eu estou lendo errado. Você é meu filho querido. A resposta das minhas orações, o que lhe direi. Ela disse uma coisa interessante, ela disse duas. Você é meu filho querido e você é a resposta das minhas orações. Quer dizer, ela orou e ali tinha um rei. Você está orando? Tem resposta de oração, porque ela disse que aqui tem resposta de oração. Tem resposta de oração para mim e para você. O segredo é não parar. Não gaste toda a sua energia, nem todo o seu dinheiro, com mulheres, pois até reis já se destruíram assim. Veja que ela estava aconselhando ele para ele não entrar por um caminho errado. Ficar com a mulher errada ou com várias mulheres, que ele mesmo sendo rei, ele poderia ser destruído. Aqui o Senhor dá um conselho através dessa mulher. Que a gente vigie. Que a gente cuidado com quem anda, cuidado com quem fala. E cuidado onde está. Escuta, Lamuel. Os reis não devem beber vinho nem outras bebidas alcoólicas. Ela lhe entendeu que bebida ia tirar ele do seu bom senso. E às vezes você está em lugares que você pode se perder. Não é só na bebida. É falar demais. É estar com pessoas que vai te destruir. É estar com pessoas que nem pesa para o bem, nem pesa para o mal. Quando eles bebem, não lembram das leis e esquecem os direitos dos que são explorados. Olha como ela se preocupou com a população. Ela disse que quando os reis bebem, eles esquecem das leis. Quer dizer, leis que ele tinha que atuar e botar em ordem, né? Agir dentro das leis. Eles esquecem das leis e dos direitos dos explorados. Deus não aceita exploração. Deus não aceita lei, ao contrário. Aí você pode dizer, mas fizeram assim comigo. Mas na hora certa ele cobra. Nem por isso você vai imitar. Nem dar resposta, nem se vingar. A vingança pertence a Deus. Está lá em Salmo 94. Você ora e adora e deixa o Senhor trabalhar. Ele tem seus instrumentos para agir na terra. As bebidas alcoólicas são para o que estão morrendo. As bebidas alcoólicas são para os que estão morrendo, para os que estão na miséria. Veja que a bebida alcoólica, ela disse que era para que estão morrendo. Quer dizer, não tem vida com Deus, está morto. E leva para a miséria. Bebida só traz desastre. É como uma amizade ruim.
As más conversações corrompem os bons costumes. Vê o que você faz e com quem você anda e o que você fala. Que eles bebem e esquecem que são pobres e infelizes. A bebida faz esquecer muita coisa. A bebida traz a ruína. Mas não é só a bebida. O pecado em si, a falta de juízo, a falta de atenção, a falta de ouvir a voz de Deus, leva para o abismo. Fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. Que mulher brilhante. Ela se preocupando com os menos favorecidos. Ela era mãe do rei, podia não estar nem aí. Mas ela se preocupou com as pessoas menos favorecidas. As pessoas que precisam de ajuda e que não tinham quem ajudasse. Isso nos diz que o Senhor cuida de mim e de você. Se não tem quem te ajude, se você está numa situação difícil, está num quadrado, Deus é tua solução. Porque lá, quando o povo chegou de frente do Mar Vermelho, aquele lugar que o Senhor mandou Moisés colocar ele se chamava Pairote. E Pairote era um beco sem saída. E o Senhor abriu o Mar Vermelho. Esse quadrado que você está, esse Pairote, tem saída. Fica atento aos sinais. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. Não é interessante? Esse rei representa quem? O Senhor. Estava ouvindo a voz daquela mulher, uma serva de Deus. Fale por eles e seja um juiz justo. O Senhor é justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. O Senhor protege os direitos dos pobres e dos necessitados. O Senhor, Ele age na minha e na tua situação. Seja o pairote que você está enfrentando, uma situação sem saída, esse pairote vai ter um mar vermelho aberto. Vai ter solução, vai ter milagre. Você não está falando com qualquer um, não. Você está falando, já orou, já louvou, já adorou, já jejuou, diante do Rei dos Reis. O segredo é adorar sem cessar. E é saber esperar, porque o tempo glorioso vem dele. Aqui em Êxodo 18, a partir do 17, você vai ouvir, vai prestar atenção nos conselhos de Jetro, seu sogro, a quem? A Moisés. Então Jetro disse: o que você está fazendo não está certo. Porque Moisés estava trabalhando só, estava julgando só, estava resolvendo todas as causas só. E ele era humano igual a mim e a você. E o ser humano tem que ter prudência e calma. Desse jeito você vai ficar cansado demais e o povo também. Isso é muito trabalho para você fazer sozinho. Existem coisas que eu e você fica cansado. Se não tem uma pessoa de confiança, peça que Deus manda. Mas a pessoa que mais vai te ajudar na hora do cansaço, do estresse, é o Senhor. Agora, escute o meu conselho e Deus o ajudará. Está certo que você representa o povo diante de Deus e também que leve a ele os seus problemas, os problemas deles. Veja que lá aqui Jetro fala, realmente, você leva os problemas para Deus. Mas ele quis dizer, você é humano. E Deus permitiu isso. Como Deus usou aquela mulher, a mãe do rei, para orientar. Está usando aqui Jetro para Moisés. Olha o tema. Deus tem seus instrumentos para nos ajudar. Esses instrumentos de Deus, que foi a mãe do rei, e aqui Jetro, o sogro de Moisés, tem instrumento para ajudar a mim e a você. O segredo é estar orando, clamando e saber esperar. Agora escute o meu conselho e Deus ajudará. Está certo que você representa o povo diante de Deus e também que leva a ele os seus problemas deles. Você deve ensinar-lhe as leis de Deus e explicar o que deve fazer, como deve viver. O que eu acho interessante é que ele disse assim, olha, você só não pode esquecer de uma coisa. Você tem que levar o quê? A palavra. Você tem que ensinar o quê? Os mandamentos de Deus. É o que você deve fazer no seu lar, onde Jesus te colocar. Independente da dificuldade, não esqueça de trabalhar para o Senhor. Não fique, como é que eu posso ser, angustiado, querendo parar, não. Porque dificuldade e problema vem para todo mundo. Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Você tendo bom ânimo e orando, vai chegar um instrumento para ajudar você e a mim. Mas você deve escolher alguns homens
capazes de colocá-los como chefe do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Deve ser homens que temem a Deus, que mereçam confiança e que sejam honestos em tudo. Você está entendendo a necessidade de confiar em Deus? A necessidade de ser pessoas boas e honestas? Eu sempre bato nessa tecla. Você tem que ser... Veja que ele disse que ele tem que criar equipes de 50, de 100, de 10. Deve ser homens que temem a Deus. A gente tem que estar perto de pessoas que temem a Deus, que têm integridade, que têm comunhão com Deus. Que merece confiança e que seja honesta em tudo. Porque a pessoa sem confiança não dá para você ir estar perto dela. Uma pessoa que fala demais, que zomba, que mente, como é que você está perto dela? E que seja honesto. A mesma coisa é um líder. Foi Jetro que aconselhou Moisés. O homem que ouviu o Senhor. O homem que abriu o mar vermelho sendo instrumento do Senhor. Mas era um ser humano igual a mim e a você. Precisava de instruções. E aqui o Senhor está dando instruções para nós. Pessoas honestas, pessoas de confiança, pessoas que temem a Deus, que escutam a Deus. Essas pessoas vão longe. Foi esse tipo de pessoa, com essa referência, que Jetro mandou que ele escolhesse para o ajudar. Serão eles que sempre julgarão as questões do povo. Os casos mais difíceis serão trazidos a você. Mas os mais fáceis, eles mesmos poderão resolver. Assim será melhor para você, pois eles o ajudarão neste trabalho pesado. Ninguém faz tudo sozinho, né? Moisés escutava a Deus, tinha unção, tinha a graça de Deus, mas era humano. E aí Jetro aconselhou ele de forma linda e gloriosa. Tem Jetro para a minha vida e para a sua. Tem mãe do rei para nos orientar. É só a gente ficar observando, clamando, esperar, escutar e ver os sinais do Senhor. Agora, conviver com qualquer um, pode ter certeza que lá na frente vai ter consequência. Às vezes a gente imediato se encanta com as pessoas, confia, se entrega muito. E grande é a decepção. A gente não pode se entregar muito. A gente tem que vigiar. A Bíblia manda vigiar para depois orar. Cuidado com a aparência. A Bíblia diz que o homem vê a aparência e Deus vê o coração. E aqui, Jetro não falou de aparência. Jetro falou de homens que temessem a Deus, que fossem íntegros e que fossem de confiança. Se você fizer isso, e se for essa a ordem de Deus, você não ficará cansado. E todas essas pessoas poderão ir para casa com as suas questões resolvidas. Ele disse aqui, se for ordem de Deus. Quer dizer, se for ordem de Deus, o que eu estou te aconselhando vai dar certo. Homens de Deus, mulheres de Deus, sabem dar conselho certo falando em Deus. Sabem nos orientar de forma calma e prudente. Isso não quer dizer que homens de Deus e mulheres de Deus não vão passar por luta, vai. Mas a vitória será gloriosa. Moisés aceitou o conselho do Jetro e escolheu homens capazes entre todos os israelitas. Ele os colocou como chefe de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles sempre julgaram as questões do povo, resolvendo as mais fáceis e trazendo para Moisés as mais difíceis. Então Moisés se despediu de Jetro e Jetro voltou para casa. Jetro foi ali como instrumento de Deus para abençoar a vida de Moisés. A mãe do rei orientou o rei para saber com quem ele andava. Ele temesse, não se envolvesse com bebida, com pessoas que não valessem a pena. Cuidasse de escolher, não andasse com mulheres que ia trazer desgraça para a vida dele. E que ele tivesse cuidado e ajudasse os pobres, os menos favorecidos. Isso aí são pessoas de Deus, é que se preocupam assim. Pessoas de Deus não se preocupam com beleza, com armação, com mentira, com maquinação, com esperteza, não. Pessoas de Deus aconselham desse jeito. Se você estiver esperando um instrumento de Deus na sua vida, uma ação, uma solução, fique em paz. Continue orando e clamando, porque Deus tem seus instrumentos para nos ajudar. Ou nos fazer um grande milagre. Amém? Não haja do impulso, porque amanhã você se arrependerá. Não vá pela aparência, você se dá mal. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.